Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre o nivelamento do segundo ano do ensino médio em relação às noções de antropologia, de evolucionismo e relativismo. Vem comigo! Então, o grande objetivo da aula de agora é retomar o conceito de cultura, resgatando as noções do evolucionismo e do relativismo cultural. Legal? Para a gente começar isso, vamos a um breve conceito de cultura. Cultura, da maneira mais simplória possível, é o conjunto de práticas, saberes, valores e normas em diversas interações sociais e tempos históricos. Então, tudo aquilo que vivenciamos que dá sentido muito a uma ideia de sociedade, de Estado, de nação, certo? E dentro dos conceitos de cultura, as duas grandes maiores bases, antagônicas entre si, são o evolucionismo e o relativismo. A reflexão sobre a cultura antes da antropologia científica era perpassada pela compreensão do outro a partir dos próprios valores, que eram europeus e ocidentais, de quem observava. Essa postura era uma postura totalmente preconceituosa, que na antropologia a gente vai chamar de postura etnocêntrica, que julga as culturas diferentes a partir dos seus próprios valores. Ou seja, é quando se assume um valor seu, um valor cultural de quem pratica, como único e verdadeiro, e os demais como inferior ou errados. Esse grande exemplo que tivemos é a visão dos portugueses sobre os indígenas no século XVI. Então, todo o período colonial do Brasil foi um período etnocêntrico, né, sobre os nativos indígenas locais, sobre os negros africanos que vieram ao Brasil também no processo de escravidão. Certo? Então, o evolucionismo cultural é o contexto imperialista do século XIX que se dava pelo processo de dominação de territórios e disputa entre nações. A perspectiva se dá na existência de uma escala pré-determinada de evolução rumo à civilização, tida como modelo ideal. A imagem mostra a colonização francesa, a ideia de progresso. Então, é uma ideia de um darwinismo social, podíamos dizer assim, onde tinha uma escala de evolução, onde sociedades tidas não como evoluídas eram chamadas de primitivas, de aborígenes, né? E as sociedades eram lapidadas, eram violentadas para modificar o seu processo cultural dentro do modelo que eles chamavam de evolução para o típico modelo europeu, né, do século XIX, ali, modelo português, o modelo francês, né, os modelos típicos europeus. Do outro lado, você tem uma visão dicotômica, antagônica ao processo evolucionista, que é o relativismo cultural. É a postura pela qual a manifestação cultural é considerada legítima. Aqui já é um processo do quê? Não de violência, de mudança de uma cultura, mas sim de acolhimento dela, de compreensão dessa diferença. Não que se mude a sua realidade, mas que você compreenda que existe mais de uma realidade. Essa é a ideia. Capacidade de você relativizar. E quando se relativiza, se diminui os estereótipos e os preconceitos. Resultado de experiência cotidiana de determinado agrupamento humano em sua interação constante com outros grupos. Reconhecimento da diversidade cultural como positiva. Reconhecimento de diversidade cultural. Veja que interessante. Reconhecer a multiplicidade que existe nas diferentes perspectivas dos fenômenos culturais. E essa diversidade é algo bastante positivo. Bacana? E a antropologia quanto ciência, então, ela se dá justamente nessa perspectiva do relativismo. Ela se dá quando se compreende a diversidade cultural e a capacidade de se relativizar essas culturas. Bacana? Nesse vídeo, nós falamos, tomamos um pouco o conhecimento, o nivelamento das questões culturais, antropologia cultural, do evolucionismo e do relativismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.